Muito bom dia a todos. Live a live. Vamos iniciar o capítulo 2 de nosso estudo sobre a reza da Hana, a mãe do Samuel, profeta, que vimos ontem que a Hana, sendo uma mulher estéril, sem filhos, sofrendo sua rival, a Penina, foi rezar e ela, nas palavras dela, eu derramei minha alma diante de Deus. Mas o sumo sacerdote, por algum motivo, não entendeu que tipo de reza profunda, emocionante, que a Hana, estava rezando. E mais ainda, ela foi acusada de uma mulher embriagada. E vimos ontem que devemos se aprofundar bem na história. Qual que foi o motivo da suspeita? Apesar dela ser uma pessoa elevadíssima, derramando sua alma diante de Deus. Eli, que é o sumo sacerdote, por algum motivo, não sentiu aquilo. E pior ainda, suspeitou que a Hana é uma mulher embriagada. E por isso vimos que há rezas que eles devem ser, ou que são classificados, como rezas das pessoas embriagadas. Que não é algo positivo. Mas o que significa uma reza embriagada? Uma pessoa que está embriagada, há uma certa confusão na sua vida. Por isso, quando uma pessoa toma álcool a mais do que a medida necessária, permitido, vamos falar, ou indicado, há uma grande confusão na sua vida. Um minuto ele está super alegre, logo depois ele chora. Um minuto ele é forte que nem leão, depois ele vira um carneiro. E assim diante. A pessoa muda muito de figura e muda rápida quando é embriagada. O que isso significa em termos da reza? Mas para entender isso, vamos se aprofundar um pouco sobre o conceito de Rosh Hashanah. O início do ano, o ano novo. O que ela representa para nós? E depois vamos voltar para entender melhor a reza em geral. Depois vamos voltar para a reza da Hana. Em primeiro lugar, vamos ver o que Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano, simboliza para nós. Muita coisa acontece nesse dia. É o dia do aniversário do Adão, o primeiro homem. Ele foi criado nesse dia do Rosh Hashanah. É um feliz aniversário. É um dia que vamos cantar parabéns. Nasceu Adão. Depois, é o dia de julgamento. Deus julga todos os seres humanos nesse dia. Aqueles que acompanham a reza de Rosh Hashanah sabem que declaramos que nesse dia tem uma mão que escreve, tem uma mão que assina, tem testemunhos, e todos os seres humanos passam diante de Deus para serem julgados. É o dia de julgamento. É um dia de arrependimento também. Mas, apesar que tudo que nós vimos agora que acontece no dia de Rosh Hashanah, não é o principal conceito do dia. O principal conceito do dia é coroar Deus como Rei do mundo. Cabe a nós
Pedi para Deus, reina sobre o mundo inteiro com tua glória. Em todas as nossas rezas mencionamos esse pedido tão profundo nosso. Deus, nós não temos um outro rei além do Senhor. Por isso, reina sobre o mundo. É importante para nós que você, Deus, assume mais uma vez o reinado do mundo. Isso é o principal assunto do dia. Por isso, essa reza de Deus reinar sobre o mundo inteiro é mencionada em todas as nossas rezas durante o dia de Rosh Hashanah, durante o dia do Ano Novo. Os outros assuntos não sempre estão mencionados. Nem aniversário do Adão, nem o teu dia de julgamento. E com certeza, a questão de arrependimento no dia de Rosh Hashanah é pouco mencionado. O que é muito mencionado é o nosso pedido profundo, emocional, onde que a gente dá toda a nossa atenção, é pedir para Deus reinar sobre o mundo. Mas para pedir Deus reinar sobre o mundo, fazemos uma declaração. Olha Deus, nós não precisamos de nada. Nós somos tão anulados que a gente nem sente qual que é a nossa necessidade. Não importa no dia de Rosh Hashanah o que nós precisamos, o que está me faltando. Quais que são as minhas exigências? Rosh Hashanah não é a hora de pensar de si. É a hora de se anular diante de Deus e falar para Deus, olha Deus, tudo que o Senhor vai pedir de nós, nós vamos assumir, aceitar e obedecer. Porque a única coisa que nos interessa nesse dia é que se assume mais uma vez o reinado. E assim funciona quando coroamos o rei. O que o povo, o que os súditos devem declarar para o rei? Olha, apesar que o rei está querendo, não está muito afim de reinar, porque ele está preocupado com outros assuntos. Mas pedimos pelo reino sobre nós, nós não vamos te dar nenhum trabalho. Por isso as pessoas se curvam e se prostram diante do rei, que é um movimento mostrando que nós somos totalmente anulados. Por isso, o dia de Rosh Hashanah é o dia quando sentimos o máximo da anulação, dependência de Deus. Onde que os nossos pedidos, as nossas vontades, realmente não devem aparecer tanto. O que tem que aparecer muito é que nós queremos que Deus assuma o reinado e por isso nós somos dispostos a esquecer sobre nossas exigências, esquecer sobre nossas necessidades. Isso não importa hoje. Importa é Deus assumir o reinado. Isso é um lado da moeda. Mas ao mesmo tempo, nossas rezas estão cheias de nossos pedidos. Onde que pedimos para Deus o Besefer Chaim, no livro da vida, de um bom sustento e saúde, e terminar o Covid-19 para a gente não sofrer tanto de todas essas exigências que nós temos hoje. Queremos um mundo iluminado, um mundo unido, sem guerra, com calma. Temos um monte de pedidos daquilo que nós precisamos, daquilo que é importante para nós. E quando a gente termina de fazer os nossos pedidos, ou daquilo que nós precisamos, começamos mais uma vez. Deus, nós não precisamos de nada. A única coisa que nós queremos é que você reina sobre nós. E nós vamos ser totalmente anulados. Não vamos fazer exigência nenhuma. Nós não vamos dar trabalho nenhuma. Somente reina sobre nós. Termina. Começa de novo. Mas eu preciso disso, preciso daquilo. Eu estou implorando para o Senhor, que nem um filho para o Pai, me ajuda. Passa mais um pouco da reza, voltamos, que nós não precisamos de nada, queremos que Deus reina. No fim, aparentemente, é uma reza de uma pessoa embriagada. Você está rezando porque você tem necessidades. Você está rezando porque você quer que Deus te ajude. Não tem nada errado com isso. Mas não é o principal objetivo de Rosh Hashanah, ou que nós vamos ver de todas as nossas rezas. Onde que nós devemos pensar mais daquilo que Deus está esperando de nós e não tanto daquilo que nós precisamos. O assunto me lembra de uma pequena historinha só para esclarecer o assunto. O Balatânia, o autor do Tânia, teve um adepto, um aluno tipo
muito próximo a ele. Certo dia, aquela pessoa, esse aluno do Balatani, falou: Rabino, eu preciso de ajuda. Eu me enrolei nos meus negócios, eu perdi tudo que eu tinha. Agora sou um homem em dívidas, com muitas dívidas. Rabino, reza para mim, me ajuda para eu sair dessa dificuldade. Eu preciso tanto dinheiro para sanar as minhas dívidas. Eu preciso devolver dinheiro para tanto. Eu preciso sustentar uma família com dignidade. Eu tenho filhos que eu sustento, assim diante. Ele deixou claro qual que é a sua necessidade. O autor do Talha se aprofundou e falou para ele o seguinte: olha, meu querido aluno, eu estou ouvindo muito daquilo que você precisa. Mas eu não estou ouvindo nada se você está fazendo aquilo que Deus espera de você. Faça-te dedica para aquilo que Deus espera de você e deixa o Deus cuidar do resto. De uma certa forma, nossa reza acompanha esse raciocínio. Principalmente a reza do Rosh Hashanah, ela é muito ligada não daquilo que nós precisamos, das nossas dificuldades. É o nosso commitment para Deus, o nosso compromisso com Deus, que nós vamos cumprir e se entregar e se conectar com Deus, com todo o nosso ser. De tal forma que Deus vai reinar sobre nós. Quando se reina sobre alguém, a pessoa não manifesta as suas vontades. É a hora de manifestar a sua anulação, a sua dedicação. Mas a nossa reza vai ir e volta. Às vezes a gente não precisa de nada além de Deus reinar sobre nós. Isso é a nossa reza. Abnegação, de uma certa forma, das nossas vontades, desejos, até necessidades. E depois voltamos a pleitear tudo que passa na nossa cabeça, que nós vimos nos últimos dias, coisas pequenas, coisas grandes, até pedir para Deus nos achar e encontrar as chaves do nosso carro. Como que isso funciona, uma reza, se ida e volta? E essa pergunta não é somente sobre o dia sagrado de Rosh Hashanah. Também se nós vamos pegar os nossos rezas diários, chega aquilo que é chamado Amidah, a auge da reza, quando juntamos nossas pés e falamos: Deus, nós não temos nem força de abrir a nossa boca. A primeira linha que a gente fala antes da reza, reza de 18, chamada que falamos de pé, falamos: Deus, abre nossa boca, porque eu não tenho força nem de falar. Estou tão anulado. E cada um tem que se sentir como que ele está diante do rei. Anulação total. Mas, ao mesmo tempo, existem desses 18 bênçãos que a gente fala de manhã, 12 são pedidos daquilo que nós precisamos. Queremos, precisamos e talvez nem precisamos, gostaríamos de ter, e mesmo assim a gente pede para Deus. E cadê a nossa anulação? Que falamos, Deus, quem tem que abrir nossa boca? Durante o ano, já que Deus já está reinando, ainda mais fácil para entender. Mas quando chega o dia de Rosh Hashanah, o ano novo, quando é a hora de coroar Deus, essa contradição, esse paradoxo, ela fica mais forte e difícil para entender. A reza é dedicado a nós, aquilo que nós precisamos, aquilo que nos incomoda, ou a nossa reza é o momento de ver o que Deus espera de nós, que Ele espera principalmente a nossa dedicação e anulação, e não é a hora de fazer os nossos pedidos. Mas dá para ver que ambos funcionam durante a reza. É difícil para entender como que extremos, realmente extremos, combinam. Como que se combinam esses extremos? E vamos voltar mais um segundinho para a reza do Hana. A reza do Hana, segundo a visão do Eli, o sumo sacerdote, era confuso. Ele viu uma senhora rezando com tanta dedicação, com tanto amargura. E o Eli
o sumo sacerdote ficou pensando, o que está acontecendo com essa senhora? Ela está rezando e pleiteando aquilo que ela precisa, aquilo que incomoda ela, passando tanta dificuldade, tendo problema da outra esposa do marido, passando vergonha, que nem qualquer mulher estéril que não consegue conceber um filho, passando vergonha e dificuldade. Era algo que ela precisava, por isso que ela estava dedicando, por isso que ela estava sofrendo tanto. Ou ele sentiu ao mesmo tempo, ele sentiu que esse filho que ele está pedindo é um filho diferente. Não há necessidade dela, ela está querendo ter um filho para dedicar ele para Deus. 1 minuto ele sentiu a reza para Deus, outro minuto reza para ela. Estava indo e de volta. A Hannah respondeu para ele, não senhor, eu estou rezando porque eu quero um filho, mas totalmente estou derramando minha alma. Um filho que vai ser um profeta, um filho que eu vou entregar para Deus, um filho que vai se tornar gente grande. Não é a minha necessidade, não é aquilo que eu estou precisando. Eu não estou precisando de nada. Eu estou fazendo isso aqui para servir a Deus. Totalmente em linha, seguindo uma linha só. A minha ligação com Deus. Quando ele ouviu isso aqui, ouviu a promessa dela, que futuramente vai trazer essa criança para ser educado, para ser profeta, ele a abençoou e ela se tornou a mãe de Samuel. Mas tem muito que nós podemos aprender dessa reza. Nós temos que encontrar, e isso vai ser o segredo do nosso sucesso. Nós temos que encontrar algo que junta tanto a nossa dedicação com Deus e a nossa necessidade, que não são assuntos totalmente diferentes. A nossa necessidade também é uma forma de servir a Deus. A dedicação para Deus não contradiz aquilo que nós precisamos. Por isso tudo faz parte da mesma reza e jamais que isso é uma reza de alguém que está embriagado. Mas volta à pergunta. Para nossa reza ser uniforme, juntando a nossa necessidade, as nossas dificuldades que pedimos para Deus para sanar, para corrigir, para curar, e ao mesmo tempo, dedicação total para Deus, onde o que interessa para nós é o nosso lado espiritual, dedicação para Deus. Não há contradição entre eles. Eles se juntam, se fundem para se tornar uma reza só. É uma reza só, porque tudo se junta. Unir os dois, exatamente. Como se unir os dois? Isso vamos deixar para capítulo 3, se Deus quiser, na nossa aula amanhã. Por enquanto, um bom dia para todos. E vamos lembrar, o nosso mundo e tudo que nosso mundo oferece, jamais que contradiz ser conectado com Deus. Só temos que encontrar a maneira, um sistema espiritual, como juntar o nosso mundo, elevar o nosso mundo para o mundo superior e trazer a influência do mundo superior para a nossa realidade. Se Deus quiser, até amanhã, mas por enquanto vamos com tudo. Temos bastante trabalho. Eu sei que essa aula foi um pouquinho difícil, mas nós vamos chegar lá. Bom dia para todos.